A paz do Senhor, bem-vindo ao programa Bíblia e Família, um programa do Ministério Família Cristã, da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, uma igreja com o propósito de ser semelhante a Cristo. Desde já convidamos você e sua família para que esteja ligado no nosso programa. Hoje a entrevista mais uma vez interessante, fique ligado, daqui a pouquinho você vai saber que vai estar conosco. No início do cristianismo, no período pós-apostólico, denominando de patrística, ou seja, o tempo dos pais da igreja, duas questões marcaram aquela época. A apologética, que é a defesa e a resposta às acusações dos pagãos aos cristãos, e a polêmica, que era o cuidado com as controvérsias doutrinárias dentro da igreja. A patrística serviu de inspiração para todas as gerações cristãs que estão comprometidos com a defesa da verdade, onde quer que esteja. Atualmente, muitos cristãos em todo o mundo têm erguido a sua voz em diversas áreas na sociedade em prol dos valores judaico-cristãos, principalmente da família. A apologética cristã em favor da família trata-se de um fundamento bíblico, como diz Neemias 4:14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Você também está disposto a defender a sua família? Hoje nós vamos entrevistar uma mulher que é filha de uma família tradicional cristã. Ela é mãe, esposa, cristã, vereadora e defensora dos valores da família. A vereadora Elisa está aqui conosco. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer muito grande estar aqui, né? E eu estou me sentindo assim maravilhada, porque eu adoro TV. E a Assembleia de Deus tem TV, eu estou em casa. Tá em casa. O tema do programa de hoje é defesa da família cristã na sociedade. Nós vamos orar para dar início, para começar bem o nosso programa. Nós vamos fazer uma oração, que acompanhe conosco essa oração, você e sua família que está em casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por essa porta aberta, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em favor da família, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, a Tua palavra que nos ensina a sermos família, Senhor, baseado naquilo que Jesus deixou como ensinamento para a nossa sociedade, Pai, para vivermos uma sociedade cristã, Pai, dentro da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia pela inspiração do Teu Espírito. Pai, nós colocamos esse programa, todos aqueles que vão estar ligados conosco, que o Senhor possa abrir o coração deles, para que eles possam entender tudo que vai ser dito nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse programa, cada um dos que estão conosco aqui, os que estão em casa nos assistindo, ao Teu cuidado e à Tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora ouvir um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos para dar continuidade ao nosso programa, em nome de Jesus. Quase sempre quando abatido eu me encontro, me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto, sem resposta, aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabido, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgar de condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus,
Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado, eu não falo com ninguém. Me recolho em oração sozinho, ajoelhado. Sinto um bálsamo suave que surge do ver. É preciso às vezes pra subir, descer primeiro, e o caminho do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado pra exaltado ser. Se julgar de condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgar de condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Que apesar de tudo está comigo todo dia. A continuidade do nosso programa, estamos com a vereadora Elisa e eu queria fazer a primeira pergunta à vereadora. Vereadora Elisa Virgínia, o que é família para você? Bem, família é tudo, né? Família é a célula magna da nossa geração, do ser humano, é a primeira instituição divina, é a família, a célula magna da sociedade, ou seja, não existe sociedade sem a família. Por isso que o Estado não pode sobrepor a família, porque se não fosse a família, não tinha Estado. Então a família tem que mandar no Estado. Nós temos que ser respeitados como núcleo, como célula da sociedade e a primazia de tudo. Se a família está ruim, o Estado vai ruim. Vamos para a nossa segunda pergunta. Vereadora Elisa, considerando que você é cristã e vereadora, uma representante do povo, o conceito de família sofre alguma alteração ou permanece inalterado? Soraya e Marcílio, ultimamente a família está sendo muito ameaçada, né? Os conceitos estão mudando. Hoje nós não temos mais a família tradicional, né, para a sociedade. O que acontece muito são arranjos, né, arranjos sociais que se dá o nome de família. A sociedade está tentando impor e colocar para a sociedade que a junção de duas pessoas, independentemente de sexo, independente de qualquer tipo de coisa, já é aquela família. Claro que a gente sabe que, por exemplo, se um pai ou uma mãe morre e a criança tem que ir para o seio familiar maior da sua avó, das suas tias, dos seus tios, é claro que aquilo ali não deixa de ser uma família, mas no sentido realmente que Deus criou, não é? Lá na Bíblia, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse sentido que dali é que se formam outros seres humanos, estão querendo extinguir. E os ataques são muito ferrenhos, né? Os ataques vêm na sociedade, na arte, na cultura, na escola. E hoje, em qualquer ambiente que você esteja, se você simplesmente defender a família tradicional, você já é considerado radical, você já é considerado, vamos dizer, uma extrema-direita, e você já é considerado um inimigo do Estado, né? E se brincar, daqui a pouco você vai ser até preso, simplesmente pelo fato de dizer que a família é uma união de um homem e de uma mulher para a constituição de filhos.
Na verdade, tem um pastor de Minas Gerais, que eu esqueci agora o nome dele, ele foi chamado por uma juíza para explicar o porquê que ele tinha dito, e na escola dele, que é uma escola cristã, e é em grande importância, gente, de termos escolas cristãs, porque está ficando até perigoso botar o filho da gente em qualquer escola, ele foi chamado para uma juíza para se explicar porque ele tinha dito que menina é menina e menino é menino. É um absurdo tão grande que o mundo está virando uma loucura, e a gente sente que existe uma atmosfera demoníaca no estudo, que a gente vê todo mundo se engajando, quem não é cristão realmente vai se enganando, e aquilo vai tomando uma proporção, e que você se sente quase que dominado. Precisamos, nós como Igreja do Senhor, nós como conservadores, nós como cristãos, precisamos ter muita coragem até para enfrentar. Vereadora, o que a motiva a lutar pelos valores da família? O que motiva é porque existe um povo que é conservador, um povo que é cristão e que estamos sendo tolhidos. Não sei se você percebe, Marcelo, nós a cada dia estamos ficando um pouquinho acuados. E se a gente não reagir, se a gente não gritar, se a gente não for para cima também, e muitas vezes sairmos das quatro paredes da igreja, sairmos das quatro paredes da nossa casa e reclamar esses nossos direitos, porque afinal de contas nós somos cidadãos do mundo, cidadãos do céu, tudo bem, beleza, somos salvos, vamos para o céu, cremos nas escrituras, beleza, mas a gente ainda está com os pés aqui na terra. Não fomos para o céu ainda. Ainda não fomos para o céu e pagamos nossos impostos, né? Se a gente paga imposto, se a gente é cidadão, se a gente vota e é votado, então nós temos que ser respeitados. E o Brasil, pelo menos, já tem conhecimento disso, já reconhece que os evangélicos, por exemplo, os cristãos, né, eles já estão chegando aí os seus 30%, 40% da sociedade. E mesmo assim a gente está sendo tolhido, e mesmo assim nós estamos, nossos filhos nas escolas estão sendo trancados em sala de aula para o professor forçar o beijo gay entre eles. E aí, como é isso? Mesmo assim, nossos filhos estão sendo colocados dentro de uma sala de aula, e muitas das vezes, mesmo que na lei não diga, porque a questão do ensino da religião, não é? Daquela aula que tem de religião, de história da religião, é voluntário, e é bom que as pessoas saibam, não é obrigatório. O pai e a mãe que não quiser que seu filho assista a aula de religião na escola, só é dizer, não quero, mande o meu filho para a biblioteca, ou coloque, por exemplo, a aula de religião no primeiro horário para ele chegar depois, ou no último horário para ele sair antes. Né? Deveria ser assim. Não forcem, por favor, porque não é lei. Não é lei. Mas, muitas vezes, o que é que está acontecendo? Vai naquela onda, o pai não percebe e tal, e o menino termina assistindo, e às vezes fazem representações, esquetes, né, teatrinhos de como é, por exemplo, um despacho de macumba, né? Como é uma sessão espírita, como é... Então, assim, nossos filhos não têm que se expor a isso, né? Pelo menos eu acho. Se eu tivesse filhos menores, eu não gostaria que eles se expusessem. Religião fica para a família, fica para a igreja, né? Já que tiraram leitura de Bíblia, já que o Supremo Tribunal Federal quer proibir até o livro da Bíblia, o livro como livro histórico dentro das bibliotecas, então também não se dê algo, né? É muito difícil, eu sei que existe, inclusive, já que existe, gente, tem muitos professores evangélicos, né, que fizeram curso, né, para dar aula, que bom, que pelo menos são eles, porque eles são éticos, eles não vão estar lá pregando o evangelho, mas também não vão estar lá pregando catolicismo, nem pregando qualquer tipo de religião. Estarão mostrando a questão científica e a questão da história mesmo da religião, e não exatamente fazendo doutrinação religiosa. Sim. Nós vimos essa matéria, né, do professor que obrigou, diz a matéria, né, que obrigou as crianças, trancou e para garantir pontos. Isso. Né? Então, imagina se nós, como evangélicos, obrigássemos as crianças, fechássemos uma sala e obrigasse a orar pelo menos 5 minutos, que seria algo bom para eles, né? Mas já imaginou a polêmica, né? Pois é. Então, com certeza, nós precisamos de pessoas que defendam, realmente, como nós lemos no começo o versículo de Neemias, né? Lutem pelos seus irmãos.
E nós precisamos cada dia mais ter representantes, sim, né? Ter representantes que lutam pelos seus irmãos em Cristo, pelo que a Bíblia fala, pelo que Deus diz que é correto, e Ele é o criador da família, então ninguém sabe mais do que Ele o que é uma família, não é verdade? Por isso que o programa é a Bíblia e a família. E também nós precisamos cada dia mais de escolas confessionais, escolas cristãs, para nos ajudar com isso também, né? Soraya, inclusive, nesse tema que eu acho super importante, escolas confessionais, que mesmo sendo confessional, ela tem que seguir o plano de educação, né, que o MEC dá. Sim. E foi uma briga muito grande no ano, acho que no ano de 2016, quando tentaram incluir ideologia de gênero para ensino nas escolas. Ou seja, nem as escolas confessionais poderiam escapar se no plano, na BNCC, tivesse inserido isso aí. E aqui nós levantamos, bradamos, porque é por isso que os irmãos e as pessoas têm que ter muito cuidado quem vota. A emenda no BNCC do ensino de ideologia de gênero foi colocada por um senador paraibano. Era o irmão do veneziano. Esqueci agora que ele era senador e agora é ministro, né? Então, assim, é muito perigoso. Temos que saber muito bem. E eu briguei, falei, graças a Deus que teve um movimento a nível nacional. Os políticos evangélicos conseguiram negociar, gente. E quando eu digo negociar, eu digo no bom sentido. Negociaram com a presidente Dilma, né? E conseguiram retirar, que seria um prejuízo grandíssimo se não existe no Plano Nacional da Educação o ensino da ideologia de gênero. E já está do jeito que está. Imagine se tivesse. Né? E como você disse, a questão da escola confessional é muito importante. As pessoas têm que valorizar e têm que pensar muito nisso, porque além da escola confessional, tem muitas pessoas querendo ensinar seus filhos em casa, no homeschooling, né? Existe aí uma campanha, existe uma onda de homeschooling, que depois da pandemia, o que é homeschooling, gente? A criança aprender dentro de casa, mas para isso precisa de ter uma estrutura boa, inclusive dos pais. Os pais têm que ser, assim, não é que sejam formados, mas tem que ter capacidade também de ensinar os filhos, né, em casa. E hoje já existe uma tendência muito forte nisso aí. E muitas escolas que são convencionais, elas vendem pacotes do homeschooling, né, com módulos, e que essa onda está pegando. E aqui em João Pessoa também, lá em João Pessoa estou defendendo isso, e a nível nacional estão defendendo isso, justamente por conta desses ataques que estamos percebendo. Existe, agora saiu no dia 21 de novembro, estourou aí um áudio de professores da Califórnia, eles dizendo como arregimentavam os alunos para participarem de um clube gay. E olha só, gente, eles sequestram, eles riem dos pais, debocham dos pais e sabotam. Eles pesquisavam a vida do aluno nas redes sociais, viam aquele aluno que pesquisavam pesquisavam sites gays, ou falavam, ou brincavam com essas coisas, e iam no privado e captavam aqueles alunos. Isso está acontecendo na Califórnia, né? E eles declararam lá, achando que estavam entre si, mas teve uma das professoras que estava participando do seminário que não gostou muito da história e vazou isso aí, para você ver. No fim dos tempos, né? No final dos tempos, gente. Deus tenha misericórdia de nós. Vereadora, o conceito de família que você defende está limitado à sua crença pessoal, ou seja, trata-se de algo limitado à religião cristã, ou são valores que ultrapassam os limites da fé? Ultrapassam, porque é interessante, né? Apesar de que nós, né, que somos conservadores, não por uma questão política, não porque está na moda, porque até uns 5 anos atrás ninguém falava disso, né? Ninguém podia nem citar a palavra conservador, palavra direita, essas coisas, era meio que perigoso, era crime falar. Aí veio a onda Bolsonaro, todo mundo virou conservador, uns já caíram as máscaras, né? Já não são tão assim. Aprenderam o que é direita e esquerda. Aprenderam o que era direita e esquerda. Eu, por exemplo, eu era e nem sabia, porque como não existia esse conceito tão firme, né? Mas a questão da família em si ultrapassa os limites da fé, ultrapassa a questão da Bíblia, e ao mesmo tempo é a ciência que Deus criou no mundo. Família só pode existir
se houver um macho e uma fêmea e eles fazerem a relação sexual e dali o fruto vai nascer. Se você colocar 2 homens ou 2 mulheres numa ilha e esperar daqui a 5 anos, você vai encontrar lá eles novamente, ou os mesmos 2, ou um vai ter morrido, ou ambos terão morrido. Pode esperar 100 anos, né? Pode esperar 100 anos. Se tiver 100 anos, vai estar lá o esqueleto de ambos, né? Mas se você colocar um homem e uma mulher ali, meu filho, pode daqui a 5 anos, no mínimo... Sem televisão. Sem televisão, gente. Com certeza vai ter uns 5 filhos ali, né? Então não tem jeito. Então, assim, ultrapassa. E eu li uma reportagem hoje que um psiquiatra estava dizendo que questão de esquerdismo é meio que uma doença mental. E quando a gente percebe que as pessoas estão querendo virar gato, né? Tem um transgato, uma pessoa se sente um gato, se sente um felino, suas necessidades fisiológicas têm que ser com gato. Outras pessoas, essa tal da ideologia de gênero, ela não é somente para ser gay ou ser homossexual ou lésbica, não. É tudo que você imaginar que você é, você pode ser um gato, você pode ser uma cadeira, você pode ser um bebê. Pedófilo. Né? Essa questão de pedofilia, por exemplo, tem atração por crianças, né? Há quem diga que é uma doença, né? Querendo colocar panos quentes nisso aí para tentar tirar essa pena dele, a questão do crime. Do crime. Mas além disso, tem adultos que estão virando criança, se vestindo como criança, chupando bebê, chupetinha como criança e querem brincar como criança. Aí não dá, né? Aí não dá. É merecimento de uma boa surra no GT, porque assim, tem coisa que não dá, não. Vereadora, estamos entrevistando a vereadora Elisa Virginia e eu queria fazer outra pergunta para ela. Como diferenciar conceito de preconceito sem faltar com respeito ao ser humano? Na verdade, as pessoas dizem, eu tenho um preconceito disso, aquilo, outro. Eu não tenho, às vezes eu tenho um preconceito de uma coisa quando eu não conheço muito aquela coisa, né? Mas quando eu conheço, não é que eu tenha um preconceito, eu tenho um conceito formado, não é? E se você tem um conceito formado sobre determinada coisa, sobre determinada atitude, sobre determinado comportamento, mesmo com esse seu conceito formado, você não pode desrespeitar. Você não pode faltar com o respeito, criticar, debochar. Às vezes até a gente brinca, não é? Como assim, eu brinquei agora, uma pessoa querer ser gato, pelo amor de Deus. Mas é um conceito formado de que aquilo ali é um absurdo, que é uma loucura e que no mínimo a pessoa deve ter passado por algum trauma de infância, porque não é possível uma coisa dessa, né? A pessoa está precisando de um tratamento psicológico disso aí que não faz sentido nenhum. Então, mais o meu conceito formado, por exemplo, com relação a homossexuais, com relação a lésbicas, com relação a gays, é saber que ali, cientificamente, né, é impossível a família perdurar ou procriar a partir de uma relação homossexual e, principalmente, de não querer que as pessoas que se sintam assim, que sejam assim, respeito, mas não gostaria que elas fossem ativistas no sentido de querer transformar outras vidas nisso. Há exemplo dos professores. Os professores estão captando alunos, os alunos estão em plena formação, os alunos estão com os hormônios à flor da pele, os alunos, os adolescentes, eles não sabem o que querem muito da vida, estão naquele turbilhão de hormônios, de conhecimento, de curiosidade. E quando a gente percebe, é a covardia de um grupo de adultos, que no caso são professores, querendo captar esses adolescentes para a homossexualidade. E aí eu fico pensando, será que é natural o que nós estamos vendo de tantos meninos e meninas na adolescência já estão se dizendo serem homossexuais, serem lésbicas ou gays? Ou está havendo um ativismo tão grande, ou está havendo um incentivo tão grande, isso na mídia, isso na arte, isso nas escolas, que está acontecendo esse fenômeno, porque nós podemos dizer que está acontecendo um fenômeno muito grande no mundo e que não é normal, porque sempre existiu, mas não houve essa proliferação tão grande e essa forçação de barra. Hoje saiu a reportagem, não estão perdoando nem o Papai Noel, né? O Papai Noel não existe, mas o Papai Noel da fantasia, né, que sempre teve, até o Papai Noel virou gay agora para uma rede de correios da Noruega, se eu não me engano, né? Então, assim,
A semana passada foi aquela polêmica, uns 15 dias atrás, do Maurício Cruz, quando ele criticou, né, que o filho de Superman agora é bissexual. Nos desenhos animados infantis, se a gente não tiver cuidado, a Disneylândia está lá, botando uma fadinha que agora é lésbica, a bruxinha que agora é lésbica. Desde pequenininho já está tendo essa doutrinação e essa indução. Não somente para a homossexualidade, mas, por exemplo, Frozen é uma princesa sem príncipe, né? Então, assim, ela é uma feminista. Se a gente botar assim para pensar direitinho, você já vai colocando naquela criança que não precisa mais de príncipe encantado, que não precisa daquela formação de família para viverem felizes para sempre. A Frozen é beleza, tal, é sozinha, dona do seu próprio nariz, é a princesa sem príncipe. Então, assim, são sutis, mas que a gente, se a gente não perceber, a gente coloca nossos filhos lá para babar televisão, ou para babar YouTube, ou para babar Netflix, e há uma verdadeira perdição se a gente não tiver muito cuidado. É a princesa congelada, né? Congelada. É mesmo. Por isso que ela vive só. Você disse agora, por isso que ela não precisa de sentimentos nesse verdade, sentido. Ela é uma princesa congelada. Falando disso, eu me lembrei de uma reportagem que eu vi, para a gente encerrar essa pergunta, de uma empresa americana que vai começar a colocar ela faz alimentos para bebês, para crianças. Então elas vão começar a fazer produtos já com elementos, né, Química, com nutrientes, né? com químicas, para filhos de transgêneros, Tipo alguns hormônios, já para ir alterando as crianças. Então, assim, hoje vai além de você ser um adulto ou de você se entender por gente e decidir alguma coisa. Então, agora eles querem decidir antes do bebê ter noção de que é um serzinho. Meu Deus. Né, já causar transformações no corpo daquela criança. Então, vai além, né, da decisão de cada um, da individualidade, de fazer. Né? Então, é uma imposição na vontade de outra pessoa, né? Cada hora que você vai conversando, você descobre mais coisas. Isso aí é uma coisa assim surreal, né? Se bem que a gente já dizia, nas brincadeiras, né? Parece que tá na água, parece que tá no frango, né? Eu acho que vocês já escutaram isso, é hormônio demais, que o menino então, né? Inclusive, a gente, em contrapartida, por exemplo, se existe o absurdo, né? No caso da China, da perseguição aos cristãos e tal, lá eles estão tentando masculinizar os meninos, né? Porque sabe que um país forte tem que ter homens fortes, né? E lá os meninos estão tão meio que afeminados que eles agora estão colocando a educação física mesmo na escola. É interessante, né, gente? Assim, mas isso aí que você... Assisti filme do Rambo. Tá difícil, a situação tá difícil. Eu acho que eu não tenho a menor dúvida que já estamos nos últimos tempos. Porque se a gente foge daqui, a gente é pego ali. Estamos vivendo, eu vejo mães, né, mães jovens que são cristãs com medo de colocar seus filhos na escola. E a gente está chegando dentro da igreja também. Existe assim aquela sensação de que as coisas não são mais como antigamente. As meninas, existem problemas de lesbianismo dentro de igrejas que eu já presenciei, que a gente já tentou resolver. Existe também de homossexual, de meninos também. E a gente não pode forçar uma barra, porque senão você não vai expulsar, deixar esse menino lá longe, mas também não pode permitir que certos costumes sejam trazidos para dentro da igreja, porque é aquela questão, né? Você coloca uma turma ali, de repente, se o negócio desbandar, temos que ter disciplina, né? É difícil. Vocês como pastores aí, nessa função é difícil. Vamos dar uma pausa agora nas nossas perguntas, vamos ouvir mais um louvor e logo logo nós voltamos para dar continuidade às perguntas. Reconhecido por ninguém, a
minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Vamos à nossa próxima pergunta. Estamos aqui hoje com a vereadora Elisa Virgínia. Se você está começando a nos assistir agora, eu aconselho a você a voltar um pouquinho e assistir desde o início para saber e aprender mais sobre esse assunto de hoje. Então, nós vamos à nossa próxima pergunta, que é: o direito constitucional democrático de defender modelos alternativos de família é o mesmo para se defender a família tradicional? Ou seja, o padrão judaico-cristão heteronormativo? Hoje não, né? Pelo visto, porque eles, no ano, se eu não me engano foi 2011, que os 11 juízes do Supremo Tribunal decidiram pelo casamento homossexual, eles desrespeitaram o artigo 126 da Constituição. No artigo 126 da Constituição está muito claro que o casamento é a união de um homem e de uma mulher. E quando a gente vai ouvir o espírito da lei, porque assim, é muito interessante, a Constituição foi feita em 1988, o que está escrito ali foi o suco, né? O resumo de tudo que se foi pensado. O que é que os constituintes pensaram na época? E o que os constituintes pensaram na época, lá em 1988, está anotado em livros, em notas taquigráficas. E eles colocaram justamente a questão do que é casamento, é a união de um homem e de uma mulher, justamente para não prever outros tipos de famílias. Foi esse o espírito da Constituição, foi esse o espírito do constituinte originário. E mesmo assim, quando o STF foi julgar essa causa, dizendo que tinha que fazê-lo por omissão do Congresso Nacional,
E é o que sempre está acontecendo, né? Existe um ativismo judicial. O Supremo Tribunal vê que o Congresso não decide alguma coisa, eles vão lá e decidem. A exemplo do aborto, por exemplo. Há uns 2 anos atrás, a gente presenciou várias audiências públicas para decidir a questão se ia ter aborto no Brasil legal ou não, que já tem 3 tipos, né? Quando é anacéfalo, quando a mãe está com risco de vida e quando a criança tem outro, e quando de estupro, né? Mas eles querem decidir, mesmo sabendo que continua sendo crime, mas esse crime não é imputado e não é punido, né? Eles, os 513 deputados decidiram que não querem outro tipo de aborto. Só que o STF insiste dizendo que não, temos que discutir ainda mais, temos que ver ainda mais. Do mesma forma do casamento gay. O Congresso não quer votar essa questão porque acha que não deveria ter. Só que aí o STF julgou a causa, se tornou súmula vinculante, não respeitaram o artigo 126 da Constituição, que fala do casamento entre uma mulher. Um dos ministros, que é Joaquim Barbosa, que eu admirava muito ele, né, ele recorreu a leis que eles falam assim, alienígenas, ou seja, são de outros países, para justificar seus votos. E eu falo muito a respeito disso porque eu fiz uma prova de sociologia que falava sobre esse assunto e mesmo assim eu tirei 2, porque a professora era lésbica e ela não aceitou minha resposta. Né? Esse tipo de perseguição que nós sofremos como conservadores. Então, hoje em dia, as nossas leis, o Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade não vê da mesma forma o casamento heterossexual, a heteronormatividade, né? Isso morreu no dia em que o Supremo Tribunal Federal elegeu como também um casamento, né, a união de pessoas do mesmo sexo. Mas, espiritualmente falando, na religião ainda, né, se tenta, né, perderá isso aí. Vereadora, qual o seu maior desafio nessa defesa da família? Olha, o maior desafio é o politicamente correto, né? E o que é politicamente correto? É você renunciar o que você pensa para poder ser aceito numa sociedade, né? Então, eu não sou politicamente correta, né? Eu não consigo ficar com a galerinha somente para ser aceito pela sociedade. E é muito difícil porque às vezes você é discriminado e às vezes você é julgado pelos próprios seus. É complicado porque hoje em dia está vendo, por exemplo, para se vender jornal, você coloca uma manchete super pá, né, na mídia. E muita gente tem preguiça de ler o conteúdo do que o jornal colocou ali. E eu já fui muito julgada por algo que eu disse e que lá na manchete está metade do que eu disse. E quando a pessoa não termina lendo, você julga ali. Eu já tive que pedir, não é que tive que pedir desculpas, mas eu tive que me explicar para pastores, para o povo, fazer vídeo explicando, gente, não foi bem assim que eu disse, o jornalista colocou, mas não é assim. Então, é muito difícil você hoje ser julgado e cancelado, né, por algo que você disse, mas as pessoas quiseram deturbar o que você disse. É um desafio grande. Até no WhatsApp hoje em dia as pessoas colocam textinhos, tipo uma pegadinha, né, para ver se quem realmente lhe segue, lhe curte, tá lendo realmente tudo que você colocou ali. Não é verdade? Você começa com uma coisa assim, chega lá no fim, não, foi o meu celular, não foi para ver se realmente você tá lendo. Porque às vezes as pessoas só veem o início e já julgam, já tecem, fazem teses assim, em cima daquilo, erroneamente, né? É verdade. Então, mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos aproveitar a vereadora aqui hoje para nos ajudar nesse tema. Atualmente, desconstruir o modelo da família tradicional cristã e apresentar modelos alternativos e instáveis parece que virou
a regra social e normativa. Trata-se de padrões que podem uma coisa hoje e amanhã ser outra. São tantas ideologias que não tem nada sólido. O que você tem a dizer sobre estas propostas em detrimento da tradição? Às vezes eu começo a rir, porque, por exemplo, as feministas, né? As feministas apoiam a ideologia de gênero. Nós sabemos que existe o movimento feminista desde lá do século XIX, e um pouco antes, lá 1800 e pouco, que a mulher estava lutando pelo voto, para aparecer mais na sociedade e tal. A gente pode até pensar, era um direito legítimo, mas que no fundo, aquela mulherzinha lá que começou a lutar pelo voto, ela queria algo muito mais. Ela estava insatisfeita por ser apenas dona de casa, ela estava insatisfeita, de repente, até no próprio casamento, e queria um pouco mudar de vida, e já vai começar... As feministas me odeiam porque eu não sou feminista, eu sou feminina. Eu defendo as mulheres, defendo a mulher como está na Bíblia, porque eu acho que não existiria machismo se todos os homens fossem cristãos e lessem a Bíblia direito, né? Porque do jeito que lá em Efésios está dizendo, em Efésios 5:22, está dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ou seja, seguir na mesma missão, respeitar ele. Um versículo antes já diz que ambos têm que se respeitarem. Já começa assim, só que o povo só começa a ler do mulher ser submissa, né? E não lê o versículo antes. É o mais famoso. E o pior, não é o mais famoso, né? E o pior é que não lê os depois. Os versículos depois tem mandamentos muito mais pesados para os homens, que diz que o homem tem que amar a mulher, como Cristo amou a igreja, ou seja, que deu a sua vida por ela, e como ama seu próprio corpo. E qual é o ser humano que vai machucar o seu próprio corpo? Né? Então, se todos os homens lessem e obedecessem a Bíblia, não tinha machismo, nem tinha feminismo, né? Mas o feminismo, ele nasceu com essa tentativa de direitos. Isso é a primeira onda. A segunda onda já veio num aspecto mais de revolução sexual, em busca dos direitos reprodutivos, que leia-se aborto, né? Hoje em dia está muito essa modinha de direitos reprodutivos para tirar essa palavra aborto, porque é uma palavra pejorativa e tal, aí não afastar as mulheres. E a questão também de você poder você não engravidar, dos métodos anticonceptivos. E agora, no final, a terceira onda, que é mais ou menos do ano 1990 para cá, veio na questão da igualdade de gênero, com a ideologia de gênero, que começou lá por Judith Butler, que é uma feminista judia, inclusive, e que disse que os homens e as meninas não é para ter diferença. Só que, gente, eu sou diferente de um homem. Com certeza, né? Também. Alô? Nós somos diferentes esteticamente, né? No corpo, biologicamente. Os hormônios da gente são diferentes. Os hormônios do homem é testosterona, da gente é progesterona. A gente é mais doce, assim, mais emotiva, gosta de cuidar mais. O homem é mais objetivo, mais pragmático, tem mais força. Ei, gente, os homens têm mais força. Aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa coisa toda, esse ativismo todo, essa ideologia toda, as mulheres estão se prejudicando. As mulheres que querem igualdade entre os homens agora estão deixando que mulheres trans ocupem seus espaços. Aí eu digo, oi? A gente está começando a ver no esporte mulheres trans entrando no esporte feminino. Aí entra no time de vôlei. Quem se destaca mais? Quem faz mais ponto? É a mulher trans, gente. Porque mulher trans é um homem biológico. Um homem biológico que ficou mais ou menos 25, 30 anos como homem, com hormônios masculinos. Ele tem um coração maior, ele tem um pulmão maior, ele tem 400 músculos a mais do que o da mulher. E tem outras coisas lá, imensas, assim. É a diferença absurda de um homem para uma mulher. E aí... tira os hormônios dele, faz uma mudança de sexo e às vezes não, e vai para dentro do esporte e aí tá tirando os pódios das mulheres. Só que aí os centímetros eles não conseguem tirar, né? Porque aí fica os 25, 30 centímetros a mais da altura do homem. Da altura. Que eles não vão poder tirar, né? Nem a força, então não tira. Sempre fica a injustiça ali. Então né? Aí você vê que esse mimimi tá pegando as próprias mulheres. A mulher trans ganhando concurso de beleza.
tá vendo? Eu vi. É um absurdo isso. Então, assim, cadê essa ministra agora para defender as mulheres? Não tem, porque elas acham que isso tem que ser assim mesmo, porque tem que tirar a igualdade entre homens e mulheres. E não vão conseguir tirar, pelo amor de Deus. Eu recebi um conteúdo esses dias falando a respeito de um livro, não lembro o nome da autora agora, mas eu posso deixar nos comentários depois. Falando justamente sobre o feminismo, ela defende isso, né? É uma defensora e diz no seu livro que o que limita, o que detém esse movimento somos nós, né? Os conservadores, os cristãos. Então, glória a Deus por isso, glória né? Por a Deus mencionar todo esse limite que nós damos, claro, debaixo, né, da vontade de Deus. É Deus que faz isso. Mas deixou os seus filhos aqui para justamente fazer isso. Nós somos a Igreja de Cristo. É verdade. Né? E outra coisa, senhora, continuando na pergunta que você fez, tantas ideologias, e para você ver que está virando contra o feiticeiro, o feitiço virando contra o feiticeiro, na questão dessa questão dos trans, né? Vamos respeitar, a mulher trans tem que entrar no banheiro das mulheres. Aí a gente vê estourando por aí, estupro dentro do banheiro. Claro. Né? Quem é que vai provar? Quem é que vai provar? Não é isso? Então, assim, eles vão até as últimas consequências e eles estão sendo engolidos pelas próprias ideologias deles, né? É isso. Provando o fracasso, né? Provando o fracasso do que não é natural. Não adianta. Então, diante das propostas de educação sobre identidade, sexualidade, gênero, será que em nome da liberdade democrática alguém quer nos privar de educar os nossos filhos no padrão que entendemos ser o melhor para eles? Ou alguém tem que determinar o que é melhor e nos privar de opção? Exatamente isso. Não podemos deixar. Eles querem. É tanto que existem as tentativas de colocar em legislação, né, a questão da ideologia de gênero. Como não conseguiram lá em 2016, eles estão colocando de forma sutil, mesmo ilegalmente, né? Sabe o que aconteceu naquele período? Eu lembro muito bem disso. Eu estava na Câmara Municipal de João Pessoa. Chegou o plano de educação para 10 anos. E a Damares Alves, que é a ministra hoje, eu sempre fui muito... ela foi minha mentora na política. Eu digo, Damares chegou, ela disse, identifique onde tem ideologia de gênero aí e vá para cima. Eu identifiquei, teve uma reunião com os vereadores, eu era da base do prefeito, teria que votar. A secretária disse, chegou aqui o Plano Nacional e temos que votar até amanhã, porque senão a gente vai perder o dinheiro do MEC do ano que vem para a nossa educação. Aí eu digo, mas eu não vou votar. Ela, Elisa, como é que é a história? Você é da base, você tem que votar. A gente vota, tira isso aqui, tem ideologia de gênero na página tal, ideologia de gênero na página tal e tal. E foi um tumulto só naquela reunião com 22 vereadores da base, né, porque os outros não estavam. E no outro dia, que é que chegou lá para a votação? Chegou alguns padres, chegou gente da Igreja Católica, chegou jovens da Eucaristia, não sei o que, porque eles são muito mais políticos, né, do que nós evangélicos. Mas eu pedi oração, porque a luta ia ser grande. Na Câmara, na galeria, estava ali o movimento LGBT todinho para esperar a aprovação dessa lei. E eu fiquei trancada com 2 advogados, porque nós convencemos aos vereadores de tirar a ideologia de gênero. Né? Se não fosse eu ter me levantado naquele momento, a gente não teria tirado. E graças a Deus nós tiramos. Mas sabe o que é que um líder do movimento LGBT me disse no outro mês? Você tirou, mas não proibiu. Ou seja, como não tem lei que proíba, então ele disse, eu sou ativista e toda semana eu estou numa escola diferente fazendo palestra sobre isso. Ou seja, está muito difícil demais, porque eles estão realmente impondo isso aí. Né? E hoje de forma muito mais descarada e explícita mesmo, não é por baixo dos panos, não. Então, eu travo várias brigas, né? Peço a cabeça mesmo, eu digo, prefeito, demita fulano de tal que está indo na escola fazer isso, né? E é confusão mesmo, né? E a gente tem que, e cada vez mais, antigamente a gente conseguia identificar as pessoas que faziam isso. Hoje, não se identifica mais, porque eu tenho aqui fotos
exercícios de sala de aula, onde uma professora que é lésbica, numa dessas escolas lá de João Pessoa, colocou mais ou menos assim: para os alunos escreverem na primeira pessoa, eles transcreveram para o seu caderno: eu sou cristão, odeio homossexuais e tenho raiva deles, só falo com eles bonzinho para não ser processado. Ela colocou isso no quadro. E os alunos teriam que fazer aquilo dali. Ou seja, o que é que ela quis dizer com isso? Ela quis passar para os alunos que não eram evangélicos, que todo evangélico odeia homossexual e que só fala com eles para não ser processado. Isso é um verdadeiro... Eu denunciei essa professora, ainda o processo está correndo no Ministério Público, ou seja, a gente não consegue identificar muito essas pessoas que fazem isso, porque está no dia a dia da nossa escola, no dia a dia dos nossos filhos, é a tia, é o tio da escola que está fazendo isso. É o professor de artes da Bahia que trancou o menino na sala de aula e disse: vocês se beijem aí porque vão ganhar 10, porque vão ganhar R$5. É o professor da João Filho, da escola, CIT João Filho, que os professores da diretoria lá, que há 2 anos atrás fizeram uma semana de diversidade sexual, onde só tinha esquetes, teatro, danças, desfiles de homossexuais. Aí você vai dizer a mim que isso não incentiva, você vai dizer a mim que isso não influencia, onde um professor e um aluno se dançaram, homem com homem. Se não influenciasse, eles não fariam. Sim, exatamente, Sônia. Pois é. Exatamente. Então, por isso que nós devemos orar, a Bíblia nos ensina a orar por aquelas pessoas que são autoridades sobre a nossa vida. Isso não só pastores, né, mas presidentes, governadores, vereadores, senadores, todos aqueles que estão constituídos como uma autoridade. Porque nós precisamos de pessoas que se levantem assim em nome do Senhor Jesus. Como Amém. a nossa vereadora Elisa Virgínia. Esse é o desafio da educação cristã na sociedade pós-moderna. Estamos entrevistando a vereadora de João Pessoa, Elisa Virgínia, e está muito interessante, só que a gente vai fazer a última pergunta. Estamos chegando ao final do programa e logo após essa última pergunta ela vai se despedir, né? Tá sendo interessante até o final do programa, realmente tem sido interessante esse tema. E eu queria fazer a última pergunta, vereadora: que tipo de conselho você deixaria para as famílias que nos assistem nesse momento acerca do cuidado para com seus filhos e que seja um direito democrático? A gente tenta criar algumas ferramentas, estratégias no mundo secular para atrair jovens e tal. Mas, Marcílio e Soraya, às vezes eu fico olhando, meu Deus, só Deus mesmo, né, que vai nos ajudar e nos dar essas estratégias. E não há nada como o ensino da Bíblia, estudos bíblicos, palestras para jovens, trazendo esses assuntos que são tabus, né, que antigamente não podem mais ser tabu. Porque se não for aprendido aqui na igreja, vão aprender errado lá na escola. Verdade. E a gente tem que ter esse tipo de estratégia, fazer palestras com data show, mostrando mesmo, porque isso não é mais novidade para ninguém. Não. A internet está aí, mostra já, o YouTube está aí, as novelas estão aí. Então, assim, nós temos que ter. E é o que diz lá na Bíblia, em Deuteronômio, né? Ensina teu filho quando levantar, ao deitar, ao levantar, no almoço, no passeio. Em todos os momentos, amarre nas suas testas, né? Tem lá, os judeus, até os 7 anos o menino aprendia as escrituras, né? E hoje em dia existe essa preguiça, às vezes, dos pais. Eu, quando os meus meninos eram menores, eu ainda consegui ler o Novo Testamento inteiro. Todo dia um capítulo com eles, antes de dormir a gente se ajoelhava, lia um capítulo, eles diziam que entendiam e tal, ainda consegui ler Eclesiastes e Provérbios, né, do Novo Testamento, do Velho Testamento, mas o Novo a gente conseguiu ler, na verdade não foi inteiro, foi os 4, até Atos. Mas a gente precisa, os pais precisam ter essa consciência de que tem que passar as escrituras, de que tem que ensinar os seus filhos, de que os filhos realmente têm que ir para a escola, gente, ele come do seu feijão,
não tem aquela história de provar do seu cinturão, né? Mas assim, É verdade. tem que ter disciplina. E não tem que deixar o menino fazer tudo o que quer, porque você deixar o menino fazer tudo o que quer, você não ama seu filho. É verdade. Porque quem ama disciplina, quem ama quer o que é melhor para ele. Então, tem que arranjar uma estratégia de fazer com que o menino conheça a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as igrejas, junto com os pais, a gente está vivendo muito moderno. É muito. O celular, o menino vê o celular, já está ali 24 horas, em vez de ele estar no cultinho infantil. E aí do pai se não der. E a- Tem. É. Filho que E é às vezes a assim. gente fica perguntando de onde é que está vindo tanto autismo nessas coisas. Né? Não sei, mas vai que, né? Ou seja, criar estratégias, criar movimentos assim dentro da Bíblia para que essas crianças achem bom também estar aprendendo a Bíblia de uma forma lúdica, né? Salinhas infantis e tal. E para a juventude, gente, apoio, porque não é brincadeira. Se antigamente a gente tinha medo que os nossos filhos fossem para a universidade, hoje o medo é de ir para o ensino médio fundamental e até Sai na rua. sair na rua. O infantil tá difícil. É só Deus. O nosso tempo tá bem difícil. É só Deus. Chegamos ao nosso final do nosso programa e eu queria que a vereadora desse as considerações finais e como é de praxe, dá o seu endereço nas redes sociais, né? Eita, gente, olha, eu acho que é a vereadora Elisa ou é a Elisa Virgínia. Toda vez eu esqueço. Tem o YouTube, tem no Twitter, Elisa Virgínia no YouTube, no Twitter e no Instagram, que são os que eu uso mais, e Facebook. Mas pode estar como vereadora Elisa, toda vez eu esqueço. Mas me sigam lá, né? Dá essa força pra gente, porque eu acho que só nós, nos apoiando, é que a gente pode vencer certas circunstâncias da vida. Não é fácil, a gente eu tenho sofrido processos, né, mais processos, tentativas de tirar meu mandato, de caçar mandato, simplesmente pela defesa da nossa ideologia cristã, do que nós acreditamos. Nós somos cidadãos dos céus, mas estamos aqui ainda com os pés na terra e nós temos nossos direitos, nós temos que ser respeitados nesses direitos, né? Então vamos lá, temos que ocupar espaço, sim. Porque, e eu sempre gosto de dizer para os jovens, Deus precisa de professores cristãos, Deus precisa de advogados cristãos, de médicos cristãos. Isso mesmo. Todas as profissões você pode ser um missionário dentro da sua profissão. Né? E a gente não pode estar cometendo um dos pecados que, hoje em dia, pode ser um dos maiores pecados que a gente pode estar cometendo, que é o pecado da omissão. Os jovens têm que se fortalecer para poder saber discutir e debater um assunto dentro de sala de aula. Não adianta você ser um jovem muito cristão, mas não saber das escrituras, ser meio burrinho. Eu sempre digo nas minhas palestras, tirar nota baixa é pecado, né? Tem que tirar nota alta, 8, 9, 10 no mínimo, porque você tem que ser bom demais hoje em dia nessa sociedade que nós vivemos. E é uma série de coisas que a gente tem que passar, fortalecer, como disse um americano, esqueci o nome dele agora, o perigo não é o barulho que eles fazem, né? O perigo é o silêncio dos bons. Dos bons. Né? O silêncio dos bons. Não, chegou a hora, gente. A gente não pode ficar em silêncio, não. E a gente está vendo cada vez mais as coisas se querendo dominar. A última agora, eu acho um ensaio do que a gente sabe que vai acontecer lá no Apocalipse. Passaporte da vacina. É uma questão de saúde? E vocês sabem do que a gente está falando, porque se a gente disser, a gente é considerado, né? É uma questão de controle, gente. Não é questão de saúde. O passaporte, não, eu tenho 2 vacinas aqui, mas não significa que eu não posso ter o Covid daqui a pouco. Não significa. Então, quer dizer que eu posso entrar e sair, viajar com o passaporte da vacina, mas eu posso não ter me vacinado, não estar doente e não poder fazer mais nada. É só um ensaio, gente, dos finais dos tempos, viu? Se liga. Queremos agradecer a vereadora Elisa, que no Insta é vereadora Elisa. Né? Pronto, é isso aí. Me siga. Confirmando. Então nós queremos agradecer a sua presença assim aqui e que Deus permita de voltar outras vezes, né? Para falar sobre outros assuntos também importantes para a nossa sociedade. E foi um prazer tê-la aqui conosco. Que Deus continue abençoando e dando vitórias, né, para continuar aí firme e forte, com a graça de Deus mesmo, a ousadia do Espírito Santo para se manter firme.
Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por estar aqui, por essa oportunidade e de conhecer um trabalho tão maravilhoso como esse. Continuem firmes e fortes, que a gente, são estratégias que o Senhor dá, né? Para a gente chegar nos lares e passar esse despertar, não é? Amém. Chegamos ao final do nosso programa Bíblia e a Família. E lembrando que amanhã, sábado, nós temos a nossa escola bíblica, às 19h30, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, em Santa Rita, vizinho ao estádio Teixeirão. Então, tem sido muito interessante, nós temos aprendido sobre o apóstolo Paulo. Então, não deixe, não fique em casa, se você não tem nada a fazer, realmente vem, marca essa agenda, essa data, essa hora, 7h30, na igreja, no Templo Central, vizinho ao Teixeirão, aqui na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Chegamos ao final do nosso programa. Eu queria, Soraya podia fazer uma oração no final. Agora, vamos fazer uma oração, depois nós encerramos nosso programa. Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por teu favor, Obrigado, por tua graça, por tua sabedoria, por tua palavra, Senhor, que traz iluminação para nós. Quando nos expomos à tua palavra, ao conhecimento da tua vontade, traz luz ao nosso entendimento. E nós queremos te agradecer por todos aqueles que estão aqui neste lugar servindo, seja entrevistando, sendo entrevistado, no som, nos louvores, na mídia, que o Senhor possa estar abençoando e que cada um de nós possamos continuar firmes debaixo da tua vontade, em nome de Jesus, abençoando cada família que está nos assistindo, abrindo a porta da sua casa para receber esse conteúdo divino, puro e santo em seu lar, em nome de Jesus. Amém. Para você que ficou conosco até agora, até a próxima sexta, às 19h30, no programa A Bíblia e a Família. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.